para o profissional a partir da instalação da regional da ABS em Aracaju. Sempre que nós tivermos um grupo de pessoas reunidas em torno de um objetivo, isso é benéfico não só para aquelas pessoas, para aquele grupo, que fazem parte daquele grupo, mas também para a sociedade, né, de forma mais ampla. Então, a regional da ABS em Aracaju, ela trouxe isso, né? Ela permitiu que os profissionais locais tivessem contato com nomes de expressão nacionalmente, não é? Ela permitiu que as pessoas tivessem acesso a essas reuniões mensais que trazem sempre temas interessantes do ponto de vista técnico. E eu vou mais além. A sociedade ganha como um todo, não é? Porque você está ali integrando aquele grupo, então você está lutando por seus benefícios, por seus objetivos, né? Muito mais no caso da ABS, que procura sempre a maior valorização do profissional. Quem trabalha nessa área sabe de quanto a gente precisa melhorar isso, né? Não só com relação a preço, mas das pessoas realmente reconhecerem o papel do engenheiro de estruturas, né? Que a grande maioria das pessoas do leigo não sabe do que se trata, confunde muito, né? Então, essa valorização é importantíssima e a regional da ABS em Aracaju nos trouxe isso, conscientizando tantos profissionais, né, dando, por exemplo, permitindo que estudantes tenham acesso tenham contato com profissionais que também fazem a diferença. Então, vejo com muito bons olhos essa questão da regional da ABS. Ok, professor Marcos Simplício. Seguindo aí com as perguntas que foram enviadas, né? Vamos ver agora essa pergunta do professor Josafá. O senhor recebeu aí, né? Mas está em mãos ou quer que leia? Leia, por favor. Vou ler, pois não. A primeira pergunta dele, você já respondeu no currículo, né? Quando a gente leu, ele está perguntando em que ano você concluiu o curso de área civil e tal. A segunda pergunta é onde, que ano você concluiu a pós-graduação? Fale sucintamente, a terceira pergunta, de sua experiência como projetista de estruturas. Sim. Eu concluí minha pós-graduação, o mestrado, eu concluí em 98, aliás, 99, e o doutorado eu concluí em 2008. Né? E a minha experiência como projetista, veja, ainda na graduação eu já me identificava com a área, né? Já direcionei meu curso para isso, já fiz as optativas, já tinha contatos com professores da área, então, assim, eu terminei a graduação e já fui trabalhar nessa área. Durante o mestrado mesmo, já desenvolvi alguns trabalhos. Deus me permitiu trabalhar em alguns escritórios, né? Tive contato com pessoas experientes, a gente com 5, 6 anos de formado, ainda muito inexperiente, então tive contato com pessoas que já estavam na estrada aí há mais tempo. Isso foi muito benéfico, fez a diferença para a minha carreira, né? Eu terminei e iniciei o cálculo, a trabalhar com projetos, ainda na fase que se fazia muita coisa na mão, né? Então, assim, sou bem antigo, né, digamos assim. Se fazia muita coisa na mão ainda, os softwares estavam ainda ganhando o mercado, né? E eu agradeço também a Deus por isso, porque hoje em dia eu sou professor há bastante tempo, há quase 20 anos já dou aula, e há uma ansiedade muito grande por parte dos alunos em usar softwares. Ainda na graduação, é uma loucura. Professor, quando é que a gente vai ter contato? E por que a gente não tem uma disciplina que ensine? Essa coisa, né? E assim, eu não sou contra o uso de software, de forma alguma. Eu utilizo nos meus trabalhos, mas assim, eu sou contra o profissional inexperiente ter acesso a esses softwares e achar que o software resolve tudo. A gente sabe que não é assim. Se não tiver uma cabeça pensante ali por trás do software, por trás do computador, o produto não vai sair dos melhores. Então, eu tive essa grande oportunidade de trabalhar ainda, fazer muita coisa à mão, né? Projetos aí das mais variadas, dos mais variados tipos, edifícios, concreto armado, aço. Também tive a oportunidade de prestar consultoria para grandes colegas aí de engenharia de estruturas, né? Aqui na região Nordeste, na região Norte também. E, assim, eu não sei se tem alunos ouvindo, né? Se tem alunos participando, mas é um grande desafio a gente trabalhar nessa área, porque
Eu não pego, por exemplo, é difícil pegar um trabalho que eu já tenha feito ou que eu não preciso estudar. É raro acontecer isso. Então, eu sempre tenho que estar estudando, mesmo depois de quase 25 anos de prática profissional, mas a cada trabalho que aparece, a gente tem que se debruçar nos livros, tem que pesquisar, tem que ir atrás de quem sabe mais, né? Isso é constante. Eu agradeço também a Deus por isso, porque é na dificuldade que a gente cresce, né? A gente ficar sempre na zona de conforto, a gente não evolui. Então, eu tive tenho esse incentivo aí de sempre ter que correr atrás, sempre ter que, para prestar um bom serviço, né? Sempre tem que correr atrás. Ok, professor Marcos Simplício. Vamos a mais uma pergunta aí, veja só, o professor Josafá, ele está dizendo assim, a pergunta que ele fez. Quando e de que forma a ABS entrou na sua vida profissional? Bom, bem pensado aí, professor Josafá. Eu tive contato com a ABS através do Varela, né? Diretor da ABS à época, e ele teve contato, sabia que eu trabalhava nessa área, sabia que eu estava aqui no Nordeste, então sugeriu que eu me filiasse à ABS, e assim eu fiz, e logo em seguida, após a filiação, isso lá em 2010, né? Antes, 2009, final de 2009, início de 2010. E aí ele me sugeriu, Marcos, por que a gente não abre aí uma regional, né? Foi ideia dele, e assim a gente fez. No princípio aí tinha pouquíssima gente, né? Tinha eu e mais um profissional e uma empresa aí de Aracaju. Em seguida, o professor Josafá também entrou. E, assim, é muito gratificante para mim ver hoje como a regional de Aracaju está, né, com a quantidade de profissionais que fazem parte, a atuação, sempre promovendo aí eventos. Isso é muito bom, isso engrandece a engenharia sergipana, né? Isso é muito, muito satisfatório. Ok. Ah, ele está dizendo também aqui, uma última pergunta, professor Marcos. Fale Hum. sucintamente sobre a sua gestão à frente da diretoria da ABS Regional Aracaju. As dificuldades que você enfrentou, Pois as é, coisas boas que aconteceram. aham. A dificuldade maior foi essa, né? Que nós tínhamos poucas pessoas participantes, né? Eu também estava à frente, juntamente com a professora Sandra da UFS, à frente da regional também do Ibracon. E assim, muita coisa para fazer, né? Muita coisa por fazer. Nós ainda organizamos lá dois encontros lá pelo Ibracon. Isso me tomou muito tempo também e eu assim terminei que não atuei na ABS como eu gostaria de ter atuado, né? Tanto tentando conseguir outros associados, outros filiados, como promovendo eventos também. A minha atuação realmente eu poderia ter sido melhor, mas foi uma experiência boa porque foi o contato inicial com a ABS, né? Eu continuo filiado à ABS e a gente está também tentando abrir uma regional aqui em Campina Grande, aqui na Paraíba, né? A dificuldade é justamente essa, a questão da quantidade de associados, né? As pessoas têm que entender que é um investimento que você faz, né? Essa parcela que você paga, essa mensalidade que você paga, que é um valor muito baixo, diga-se de passagem, isso é um investimento que você faz na sua formação como profissional, né? Hoje não admite-se mais um profissional que não se atualize. E a gente não necessariamente para se atualizar precisa participar de um curso ou fazer uma pós-graduação. A gente pode se atualizar através de um encontro desse da ABES, por exemplo, né? A gente discutindo aí um tema importante, um tema relevante, a gente pode se atualizar conversando com um colega que traga a sua experiência também para agregar a nossa, né? Então, as experiências foram essas aí, né? A gente, uma certa dificuldade para conseguir associados, mas que depois foi resolvido, né? Prova disso é que estamos hoje aqui participando desse encontro, que é fruto lá dessa iniciativa lá há mais de 10 anos atrás. Ok. É isso aí. Nós tínhamos essas perguntas que enviamos, né? Sim. E gostaria de abrir também para os colegas que estão participando. Se alguém tiver alguma pergunta aí, o professor Marcos Simplício pode fazer naturalmente, é só acessar o microfone. E caso a gente não tenha, a gente poderia dar início aí à apresentação, que eu acho que a Elane já disponibilizou. Aí a gente faria a apresentação e depois continuaria com o bate-papo, né? Vamos ver se tem alguma pergunta aí de algum colega que queira fazer o Marcos Simplício.
Então, Marcos, veja, já está disponibilizado aí o PowerPoint aí na tela. Ok, E no decorrer da sua apresentação, no final, eu vou anotando aqui o chat. O pessoal pode perguntar pelo chat também sobre a apresentação, concreto com fibras, e também ok, sobre alguma pergunta que tenha, para não interromper, pode fazer pelo chat e a gente no final vai colocando essas perguntas aí ok. pelo microfone, ok? Ok, Adelson, o som tá ok? Estão me ouvindo bem, né? Tá chegando bem, perfeito. Certo, ok. Bom, gente, então vamos falar aqui um pouco sobre o concreto com fibras. Todo mundo sabe, né, como é que atua aí o concreto, que é um dos materiais mais utilizados aí na indústria e mundialmente, né? A gente sabe da composição, que é aglomerado, aglomerante, o agregado, graúdo e miúdo, e as razões pelas quais nós utilizamos o concreto, que é a boa ductilidade, o custo competitivo, né, a excelente resistência à compressão, a facilidade de confecção e as desvantagens também que ele apresenta, né, como comportamento frágil, por exemplo, a baixa resistência aos esforços de tração e a reduzida deformação antes da ruptura. Pode passar, por favor. Bom, tendo em vista essas características, essas desvantagens, essas poucas desvantagens, é que se faz uso lá do reforço do concreto, né, que pode ser tanto através da armadura convencional, como nós conhecemos, né, como pode ser também através das fibras. E o que nos possibilita essa utilização, né, esse reforço, é justamente a aderência. Pode passar, por favor. Então, o concreto com fibras, né, definindo aqui o que seria. A abreviação aí CRF ou do inglês FRC, né, a abreviação aí em inglês. É um concreto contendo material fibroso, o qual aumenta a sua integridade estrutural. Pode conter fibras curtas, descontínuas, que são distribuídas uniformemente e aleatoriamente orientadas na mistura, né? Então, é um reforço tridimensional, enquanto que as barras, como a gente conhece, elas são um reforço unidirecional. Você só reforça, a barra só trabalha naquele sentido lá do eixo dela. Pode passar, por favor. Apesar de ser desconhecido por alguns profissionais, né, e assim, a gente não vê um uso generalizado, como vê, por exemplo, a tela, como vê as barras convencionais, o concreto com fibras ele é utilizado há bastante tempo. Já se utilizava aí crina de cavalo, por exemplo, palha para reforçar os blocos de argila lá pelos egípcios, né? Não era concreto, mas a ideia era o mesmo, de reforçar um material frágil. As fibras de asbesto, utilizadas como reforço a partir de 1900, e o concreto reforçado com fibras, na composição que nós conhecemos atualmente, né, a partir de 1960. Em 1970, nós tivemos aí o surgimento do concreto com fibras de vidro, polipropileno e o concreto projetado com fibras. A partir de 2000, né, do ano 2000 para cá, várias aplicações estruturais, as normas e outros produtos. Pode passar, por favor. Então, resumindo aqui, ó, essa figurinha nos mostra, né, os vários tipos de fibra. Nós temos lá no topo as fibras de forma geral. À esquerda nós temos as fibras naturais, que podem ser de origem vegetal, de origem mineral, de origem animal. À direita nós temos as fibras feitas pelo homem, né? Pode ser o polímero natural, sintético, e está faltando aí as fibras de aço também. As fibras de origem vegetal, elas têm uma variedade enorme, fibras de madeira, bambu, fibras de frutas, fibras de folha. As de origem animal, as fibras de pelo, seda também. Então, é uma variedade muito, muito grande aí. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Pode passar, por favor. As fibras naturais, né, ou de origem vegetal. Bambu, sisal, coco, bananeira, juta e eucalipto.
apesar do grande apelo que se tem hoje em dia, né, com relação à sustentabilidade e uso de produtos que não agridam ou que agridam de maneira mínima o meio ambiente, as fibras naturais apresentam alguns inconvenientes. Algumas delas, por exemplo, a de bambu, elas têm que passar por um processo antes da aplicação. Ou seja, é uma fibra natural, mas que ela precisa passar por um processo que vai dar características de tal forma que ela possa ser utilizada lá no concreto. Eu não vejo isso assim com bons olhos, porque apesar da disponibilidade desses materiais, do bambu, do sisal, da bananeira, mas imagine que se todo o concreto fosse utilizar essas fibras naturais, será que teríamos produção para atender? Eu acho que não, né? Então, o inconveniente é esse. Tanto a manipulação que é feita para permitir, por exemplo, aderência, né? Tem fibra que não tem aderência no concreto, ela precisa ter, senão não funciona. Tanto esse processo, que termina que não deixa a fibra tão natural assim, como também a disponibilidade. Nós vamos concentrar aqui nessa apresentação nas fibras de aço. Pode passar, por favor. Bom, aí nós temos uma fibra inorgânica, que é a fibra que são os asbestos, né? Que são utilizadas aí nas telhas, né? O amianto, por exemplo. Em alguns países esse material é banido, né? Porque apresenta riscos aí à saúde humana, mas em outros ainda se utiliza. No concreto, não é muito comum a aplicação dessas fibras. Pode passar, por favor. Nós temos também as fibras de aço, né, como já falei, carbono, nylon, polipropileno, vidro e, em alguns casos, uma mistura dessas fibras. Eu posso usar, por exemplo, fibra de aço e de nylon. Eu posso usar fibra de aço e de vidro junto, ou nylon e polipropileno. Elas têm atuação distintas. Enquanto a fibra de aço ela trabalha mais nas propriedades, modificando e melhorando algumas propriedades do concreto endurecido, as fibras de nylon, de polipropileno e a de vidro, elas atuam no concreto ainda no estado fresco, né? Elas atuam nas primeiras idades do concreto. Algumas delas, como a de polipropileno, por exemplo, absorve um pouco da água e vai liberando essa água, então ajuda na cura, ajuda nas retrações que se desenvolvem ali inicialmente, nas horas iniciais do concreto, né? Elas não mudam, por exemplo, elas não têm interferência na resistência à compressão do concreto. Elas não vão alterar em nada, elas não vão alterar a ductilidade da peça, por exemplo, uma viga submetida à flexão. Enquanto que a de aço, sim. A de aço ela vai atuar lá no concreto endurecido. Vai melhorar algumas propriedades, vai dar uma maior ductilidade ao concreto. Então, às vezes é vantajoso se utilizar esse mix aí de fibras, aço e polipropileno, por exemplo. Um atua em determinada idade lá do concreto, no início, a outra atua mais à frente, né? E de tal forma que a atuação conjunta das duas fibras é benéfica para o concreto em qualquer idade. Pode passar, por favor. Bom, então, o concreto reforçado com fibras de aço é esse aqui. Não sei se está nítido aí para vocês, mas, como estamos vendo, é uma mistura que tem um reforço em todas as direções, né? E que, por isso, é vantajoso, né? Nós não vamos ter atuação apenas numa direção, é vantajoso. Vamos falar um pouco sobre as aplicações daqui a pouco. Pode passar, por favor. Aqui os tipos de fibra. Nós temos aí alguns tipos existentes, né? Eu estou apresentando o celular, então não tenho o mouse lá para apontar, mas da esquerda para a direita. A primeira lá é a mais utilizada, é a comum, nós temos aqui no Brasil, né, que é um ganchinho lá na ponta. A segunda é pouco comum a aplicação. A terceira nós temos aqui no Brasil também, já executei obras com ela. A quinta, ela é retorcida, né? Essa fibra eu só tenho conhecimento dela fora do país. Ela é retorcida, isso ajuda também na aderência. E a última tem pinos na cabeça, né? Parece um alfinetezinho lá, que é justamente para a aderência. Então, a gente vai entender por que esses terminais, essas extremidades, têm essa forma. A gente vai entender daqui a pouco. Pode passar, por favor. Aqui uma imagem
das fibras, como são vendidas, né? Uma das formas como ela é comercializada, são os pentes. Nesse caso, elas vêm coladas com uma cola hidrossolúvel. Então, à medida que são adicionadas à mistura e a água entra em contato com esses pentes, essa cola ela é dissolvida e as fibras se soltam. Isso é feito para que não se acumule essas fibras, porque vocês imaginam aí, por exemplo, para pisos industriais, nós utilizamos em torno de 20 quilos por metro cúbico de concreto. É muita fibra. Então, se essa fibra é adicionada solta, ela corre o risco de se aglomerar e formar o que a gente chama de ouriço aqui no Brasil, né? Ou lá fora, balling. Então, esse ouriço ele é um monte de fibra, um pouquinho só ali de argamassa junto, que vai dificultar lá a trabalhabilidade do concreto e às vezes, inclusive, impedir que seja dado acabamento no caso de piso. Então, para isso, para evitar esse problema, esses ouriços, é que a fibra ela vem colada aí nesses pentes. Pode passar, por favor. Aqui nós temos, para a gente ter ideia aí do comprimento, né, dessas fibras, são pequenas. A gente costuma, aqui no item A, nós temos as fibras curtas, soltas, e a figurinha B, nós temos as fibras coladas lá, e a C, o pente, como já falei para vocês. Existem fibras de vários tamanhos, né, de vários comprimentos, e a gente costuma mais se referir à relação L sobre D. L é o comprimento da fibra e D é o diâmetro da fibra. Tá certo? Então, essa relação ela tem uma influência muito grande em várias propriedades lá do concreto, como a gente vai conversar um pouco mais à frente. Pode passar, por favor. Então, por que utilizar fibras curtas, né? Aqui a gente entende, ó, essas fibras curtas, elas não são essas que eu mostrei na figura anterior. Essas fibras curtas que eu estou mostrando aqui na figura, que nós estamos falando, elas são bem menores que aquelas, são da ordem de milímetros, né? E elas são utilizadas bastante lá fora, num tipo especial de concreto, e são utilizadas por quê? Enquanto essas fibras pequenas, elas atuam a nível microscópico, a nível de microfissuras, né, que se formam na zona de interface entre o agregado e a argamassa. Essas fibras curtas, elas atuam aí, fazendo ponte, costurando essas microfissuras. As fibras longas, elas atuam agora nas fissuras maiores, nas macrofissuras. Então, se olharmos o gráficozinho lá, nós vamos ver até o ponto 1 lá, nós temos uma curva reta, né? Perfeitamente reta, que é o trecho, digamos, linear, que seria do ponto 1, no ponto A ali, a ruptura do concreto sem fibras. Certo? A partir do ponto 2, aí nós vamos ter, de 1 a 2, aliás, nós vamos ter aí a atuação do concreto com as fibras curtas. E de aí em diante, são as fibras longas que vão atuar, né? Dando uma ductilidade maior no concreto, levantando esse ramo aí descendente aí da curva, tá certo? Que isso é importante, importantíssimo aí. Quanto mais dúctil a peça nós tivermos, melhor, né, para a questão de deformações, para a questão de fissuração, ok? Então, pode passar, por favor. E aqui para a gente entender, para nós entendermos aí por que essas fibras elas devem ter essa ancoragem lá na extremidade. Esse ensaio foi bastante interessante, feito lá pelo Weiler. Foi colocada uma fibra numa matriz transparente, um epóxi, uma resina epóxi transparente, e em seguida essa fibra ela foi ensaiada, foi arrancada dessa matriz. Então, nós estamos vendo aí é um corpo de prova com uma fibra, né, metade da fibra aderida a esse corpo de prova e a outra metade livre lá para ser arrancada, para ser puxada lá por um equipamento, uma prensa, por exemplo. Então, se nós olharmos aí atentamente a extremidadezinha lá da fibra, nós vamos ver que ela está sendo retificada, né? É um ganchinho, a primeira figura lá, a A. A B, nós já vemos que esse gancho ele foi retificado em parte, né? Descolou lá da matriz. A C, mais ainda. E a D, a fibra está totalmente retificada, totalmente reta. Então, é esse mecanismo aí de ancoragem que dá a ductilidade do concreto. A fibra, ela não, que atravessa uma fissura, ela não é rompida, né? Até porque esse diâmetro é muito grande em comparação ao comprimento. É um aço que tem uma resistência aí muito maior do que o aço de concreto armado, mais de 1000 megapascal. O concreto lá, o CA50 tem 500 megapascal, né? Se for uma fibra de alta resistência, ela passa de 2000 megapascal. As fibras que são usadas lá fora do país.
Então, esse mecanismo aí de retificação da fibra é que faz com que haja essa ductilidade, faz com que esse gráfico, como nós podemos ver também na figurinha, esse gráfico ele tenha um patamar. Se fosse um ensaio lá da resina, ou de uma peça de concreto, esse ramo, esse trecho aí pós-pico não existiria, né? Depois de um pico máximo lá de tensão, essa carga cairia. Quem faz esse gráfico subir e apresentar essa ductilidade é justamente a fibra. Pode passar, por favor. Então, falar um pouco sobre as aplicações, né? Onde esse concreto com fibra pode ser empregado. Uma grande aplicação é no concreto projetado. O concreto projetado ele é utilizado para reforços, em túneis, por exemplo, né? Ao invés de se colocar uma armadura na parede do túnel, é colocado o concreto com fibras, né? O concreto projetado é utilizado ainda para estabilização e reforço lá de taludes, né? No caso do concreto com fibras, tem uma vantagem muito grande quando se utiliza para túneis. Esse processo de concretagem, através de concreto projetado, né, você tem lá um equipamento que vai jatear, digamos assim, o concreto lá na parede. Então, o que acontece lá com esse concreto? Quando bate na parede do túnel, por exemplo, na rocha que foi escavada, parte desse concreto volta, tem o que a gente chama de reflexão. Então, quando se utiliza o concreto com fibras, e mais ainda, o concreto com sílica ativa, concreto de alto desempenho, por ter o concreto de alto desempenho ele tem uma característica diferente do concreto normal, do concreto convencional, porque ele tem uma viscosidade maior. Então, ele faz com que esse concreto com fibras ele tenha uma maior aderência lá à parede do túnel. Com isso, essa reflexão, essa perda do concreto projetado, ela é diminuída. Okay? Pode passar, por favor. Aí nós estamos vendo, né, um equipamento jogando o concreto lá na parede do túnel. Então, há uma grande vantagem quando se utiliza, porque você prescinde da armadura, né? Essas paredes de túnel, elas são armadas. Tem uma malha lá que vai fazer esse reforço e se projeta o concreto, né, para aderir a essa armadura. Então, quando você faz essa projeção, esse concreto projetado com fibras, você elimina essa armadura. Pode passar, por favor. Outra aplicação que nós temos aqui são os pisos industriais. Eu não tenho dados oficiais, mas talvez tenha sido a primeira grande aplicação do concreto com fibras, né? Para quem não sabe como se faz esses pisos, que são utilizados em galpões, obras industriais, de forma geral, pavimentos de rodovia também. Para quem não tem ideia como trabalha o pavimento industrial, o piso industrial, normalmente nós temos duas telas, duas armaduras, uma superior e uma inferior, né? A superior trabalha, dentre outras coisas, a retração, ajuda na retração e também dá um reforço para os momentos negativos, e a inferior que vai atuar lá para as cargas no interior da placa. Quando se utiliza o concreto com fibras, você também dispensa a armadura totalmente. Pode utilizar só a fibra de aço, né? Tive a oportunidade de executar aqui em Recife uma quantidade muito grande desse piso industrial com fibra, né, e realmente é vantajoso demais. Nós utilizávamos lá placas com 12 metros de dimensão, de extensão, sem juntas, né, que é outra vantagem também do piso industrial com o concreto com fibra, que é poder ter um espaçamento de juntas maior. Certo? Pode passar, por favor. Bom, aqui um resumozinho, né, das características, das propriedades do concreto com fibras, e os fatores que influenciam aí. Então, o tipo de fibra, o comprimento, a geometria, a relação de aspecto, né, que é a relação L sobre D, que é o comprimento sobre o diâmetro, o volume de fibras, esse aí é um dos fatores que mais influencia, né? A orientação e distribuição, a matriz também que está recebendo essa fibra, a resistência, o tamanho máximo do agregado, há uma relação máxima aí entre comprimento de fibra e diâmetro máximo do agregado, né? A gente tem uma relação que limita isso daí. As propriedades também, como resistência à compressão, por exemplo, corpo de prova, as dimensões, a geometria e o método lá de ensaio também influenciam no resultado. E um dos fatores que mais influencia é o volume crítico de fibras, o VF.
né? Então, assim, essas considerações são comuns aí para vários pesquisadores, né? A gente vai ver aí onde entra cada um deles. Pode passar, por favor. Aqui ainda, continuando com essas considerações a respeito das propriedades, né? À medida que que nós incorporamos fibra à matriz de concreto, à matriz de cimento, nós vamos reduzir a trabalhabilidade. Então, nós temos uma eficiência maior da incorporação de fibras, tanto maior seja o volume de fibras lançada naquele concreto. Entretanto, à medida que aumentamos esse volume, a trabalhabilidade também é reduzida. E com isso, algumas características. Se você tem uma trabalhabilidade reduzida, você não tem um adensamento correto, né? E a resistência à compressão, na hora que for avaliada no corpo de prova, ela tende a dar valores menores também. Então, há um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio, como tudo em nossa vida, né? Tem que ter um equilíbrio aí entre volume que você está colocando, né, e as alterações lá que você deseja no seu concreto. Já quando se fala de fibras híbridas, né, mistura de várias fibras, reduzem mais ainda essa trabalhabilidade. Isso porque as fibras sintéticas, as de vidro, de polipropileno, elas têm a característica de absorver um pouco da água de hidratação lá do cimento. Então, essa água que é absorvida, ela falta também faz falta para a trabalhabilidade lá do concreto. Esse volume de fibras aí aumenta, né, à medida que a gente for aumentando também essa tensão de aderência aí entre a fibra e a matriz. Pode passar, por favor. Para a gente entender aí o que é o volume crítico aí de fibras, né, nós temos aí o gráfico, o primeiro trecho, o concreto sem fibras, né, ele rompe lá em cima e desce, quase que instantaneamente. Nós temos o segundo trecho, aí, a segunda curva, de baixo para cima, um volume de fibras menor que o volume crítico, né? E nós temos aí o terceiro trecho, aí, a terceira curva, nós temos um volume de fibras igual ao volume crítico, certo? Então, nós vamos manter aí a carga máxima, por exemplo, que a peça que a viga atingiu lá na flexão, né? E se colocarmos um volume de fibras maior que o volume crítico, nós temos ainda um ganho de resistência aí, de ductilidade aí para a viga ensaiada à flexão. Pode passar, por favor. Bom, aqui é resultado de algumas pesquisas, né, que nós temos a oportunidade de conduzir, juntamente com os alunos, aqui para a gente entender a influência do tipo de fibra na trabalhabilidade lá no slant lá do concreto. Então, foram ensaiados vários tipos de concreto com fibras. O CRO é o primeiro ponto aí, é o concreto sem nada, sem fibra nenhuma, é a referência. O segundo pontinho lá é o concreto com fibra de aço. O terceiro com fibra de polipropileno. O outro fibra de vidro. O próximo, fibra de aço e polipropileno. Depois aço e vidro, polipropileno e vidro. Então, a fibra de aço a gente vê lá que diminuiu, né, um pouquinho lá a trabalhabilidade com relação à referência, né? Esse fibra de vidro é um ponto aí que saiu fora da curva. A tendência é que ele desce abaixo também dos demais, né? Como a gente viu para aço e polipropileno. Então, à medida que nós diminuímos essa trabalhabilidade, isso tem influência direta lá na resistência à compressão, né? Na hora que se ensaia o corpo de prova, a gente nota que diminuiu a resistência com relação ao concreto sem fibra, justamente por conta provavelmente, de um adensamento insuficiente. Pode passar, por favor. Aqui nós estamos vendo um ensaio de tração direta, que é dificílimo de se fazer, né? A gente não costuma fazer, faz lá com o corpo de prova por tração por compressão diametral, justamente pela dificuldade que se tem de criar um corpo de prova. Mas nós estamos vendo aí, as curvinhas, elas são relativas aos vários percentuais de fibra adicionada ao concreto, percentual normalmente em volume. Então, a primeira curva lá, 0% é sem fibra, a segunda 1%, 2% e 3%. Então, nós observamos não só uma ductilidade maior, mas também acréscimo nos valores da tensão máxima de tração. Certo? Então, segundo pesquisas, segundo vários autores, nós temos aí um ganho em torno de 30% a 40% na resistência à tração direta, certo? E para isso aí, a relação L sobre D é importantíssima. Pode passar, por favor.
Na flexão, o gráfico que vocês já viram, mas para a gente comentar aí o ganho, né, considerável de ductilidade. Você não pode até não aumentar a carga última, né, a carga máxima, mas você ganha em ductilidade, que vai se refletir em maiores deformações, né, em maiores avisos que a estrutura não está se comportando bem, não vai conduzir a uma ruptura frágil, como a gente tem de uma peça sem um detalhamento adequado, por exemplo, como a gente tem um pilar, como a gente tem uma ruptura no corpo de prova de resistência à compressão. Okay? Então, o grande objetivo da fibra não é tanto o ganho de resistência, mas sim a melhoria na ductilidade. Pode passar, por favor. Outra possível aplicação, outra muito boa aplicação, são os consolos. Consolos são peças, né, normalmente utilizadas em pré-moldados, mas pode ser utilizada em várias outras situações. Dentes Gerber, por exemplo, de pontes, são consolos também, funcionam como consolos. Então, como é que funciona lá a estrutura do consolo? Para quem não sabe aí, né? Nós temos uma carga concentrada lá na extremidade. Sob carregamento, esse consolo ele vai funcionar da seguinte forma. Nós temos aqui essas linhas pontilhadas, são as resultantes de compressão, as linhas cheias são as resultantes de tração. Então, nós vamos formar uma que a gente chama de biela aí, né? Inclinado, né? Com a inclinação dessas linhas, mais ou menos com a inclinação dessas linhas pontilhadas, e perpendicular a essas linhas pontilhadas nós vamos ter tração. Então, a armação é como vocês estão vendo aí à direita. Nós vamos ter um tirante, que é justamente para combater essas resultantes de tração, e nós vamos ter uma armadura de costura, que, dentre outras coisas, serve para confinar essa biela comprimida. Né? À medida que eu comprimo, que eu confino uma parte ou uma peça comprimida, nós passamos a ter uma ductilidade melhor ali daquela biela. Tá? Então, o objetivo da armadura de costura é esse. Então, me surgiu a ideia, juntamente com meus alunos aqui da UFCG. É meme? Ração verme inútil, lucro, primata, verme nojento. Pronto, agora tá no volume meu bom. amigo, Eu preciso só esquivar o donate aqui, mano. Beijo na bunda. Alerte. Pessoal, estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem, Marcos. Continue. Certo, houve uma interferência aí, mas acho que voltou ao normal, né? Pronto, então, surgiu a ideia de, então, substituirmos essa armadura de costura por fibra. Né? Fazemos consolos sem essa armadura de costura, para a gente ver como se comportaria. E o resultado foi ótimo. Pode passar, por favor. Aqui nós estamos vendo o ensaio que foi idealizado, né? São dois consolos, à medida que a gente ensaiou dessa forma. São dois consolos. À esquerda nós temos o esquema e à direita nós temos o ensaio propriamente feito lá na prensa. Então, com essa geometria, nós ensaiamos dois consolos de uma vez. Pode passar, por favor. E aqui os resultados, né, de forma resumida. Nós temos aí os modelos M1, 2, 3 e 4. M1 nós não temos armadura de costura, também não temos fibra. Então, rompeu com essa carga, aliás, carga de fissuração, carga de surgimento da primeira fissura foi essa daí, 95 kN, 9,5 toneladas. M2, nós temos armadura de costura e não temos fibra, rompeu com 145 kN, né, 14,5 toneladas. E M3, nós colocamos 0,5 de fibra de aço. Então, o resultado foi esse lá, ó, 106 kN, ou 10,6 toneladas. E M4, nós colocamos um teor maior de fibra, aumentamos aí para 1%, e aí ficamos aí com essa carga superior à carga do modelo M2, né, que tinha lá a armadura de costura. Então, foi um resultado ótimo. Lógico que foi o primeiro estudo, isso precisa ser feito novamente, repetido por outros pesquisadores, né, e quem sabe aí, daqui a pouco a gente tenha alguma consideração relativa a isso de norma. Não é? Então, foi um resultado muito bom, que, uma primeira análise, nos permitiria retirar essa armadura de costura, né, sem prejuízo para carga de fissuração e carga máxima também. Ok? Pode passar, por favor. Outra aplicação e outra propriedade do concreto que é melhorada é a aderência. Né? A gente, os alunos, quando vêm na graduação, normalmente a gente sai com a ideia de que o concreto a barra de aço tem uma aderência perfeita ao concreto, né? E não é bem assim. A barra ela escorrega dentro do concreto.
Só que a gente trabalha com um nível de tensão, de aderência muito baixo, de tal forma que o deslocamento é muito pequeno, né? Porque se a gente for levar isso para a tensão máxima de aderência, né, a tensão que permite que a barra seja arrancada, as deformações seriam muito grandes, a fissuração seria muito grande. Então, como forma de limitar isso, a perda de rigidez, por exemplo, em uma peça fletida, a gente limita a tensão de aderência a um valor que vai conduzir a um deslocamento da barra muito pequeno, de tal forma que a gente pode considerar, sem erro considerável, aquele deslocamento zero, né? E como é que acontece esse processo da aderência, esse processo do arrancamento da barra dentro do concreto? Formam-se fissuras, como vocês estão vendo aí. É uma fissura principal, essa barra ela está tracionada. Imaginem que seja uma viga, por exemplo. Essa barra é uma armadura positiva sendo tracionada e surgiriam essas fissuras aí, uma fissura principal e as fissuras secundárias. Normalmente, essas fissuras secundárias são na região das nervuras da barra, né? A gente sabe que a barra é nervurada, então, na região dessas nervuras, nós teríamos essas fissuras aí. Essas fissuras chamam-se fissuras de Goto. Goto foi o cara que estudou essas fissuras pela primeira vez. Pode passar, por favor. Então, sabendo disso, sabendo que o processo de aderência e de ruptura da barra, a perda de aderência, se dá através de fissuração, nós também tivemos a ideia de avaliar como se comportaria a aderência com relação ao concreto com fibra, né? Os fatores que influenciam na aderência são esses aí que vocês estão vendo. O tipo de conformação superficial da barra, o diâmetro da barra, a posição da barra durante a concretagem, são aquelas zonas lá de boa e má concretagem que a norma, a NBR 6118 traz, a resistência e tipo do concreto, se há confinamento ou não, tipo de carga, se é carga cíclica, se é carga estática. Então, são todos esses fatores aí. Pode passar, por favor. Aqui nós estamos vendo um gráfico típico do ensaio de arrancamento. Esse ensaio é um bloco de concreto, um dos tipos de ensaio, né, o mais comum, o pull-out de arrancamento. É um bloco de concreto com uma barra com metade do comprimento dela aderido ao concreto. E essa barra, então, puxada, arrancada do bloco. Então, aqui nós estamos vendo concreto sem fibras, é um concreto de alta resistência, né, de 80 megapascal, para uma barra de 10 milímetros. Nós estamos vendo a primeira curvinha aí, a cor de rosa, sem fibra, só o aço lá aderido ao concreto, e as demais lá com 1%, 0,75% e 0,50% de fibra. Nesse caso, como era um concreto de alta resistência, nós também utilizamos uma fibra de alta resistência, fibra com 2.400 megapascal de resistência, que não é comercializada no Brasil. Essa fibra veio da Bélgica, e nós obtivemos esses resultados aí também, né? A tensão de aderência máxima, que é esse pico lá de carga, teve um aumento significativo, certo? Em alguns casos, eu não consegui extrair a barra do corpo de prova. A barra rompeu da melhoria tão grande que foi da aderência, certo? Então, como eu estava falando para vocês sobre os deslocamentos, aqui nós estamos na escala horizontal com os milímetros, que são os deslocamentos. Então, se nós pegarmos ali até 10 megapascal de tensão de aderência, esse deslocamento vai ser praticamente zero. Então, é nesse nível de tensão de aderência que nós trabalhamos quando vamos determinar o comprimento de ancoragem lá, o LB. O LB necessário, o LB comprimento básico também, o LB zero. Certo? De tal forma que, para a peça, é como se a barra fosse totalmente aderida lá ao concreto. Ok? Pode passar, por favor. Bom, gente, então, o que nós temos de norma, né, no mundo que trata do dimensionamento de fibras, de concreto com fibra? Nós temos lá para a Europa, norma alemã, que já trata disso desde 2001, né? A norma, a recomendação lá, RILEM também, a norma espanhola, aliás, italiana, 2006, a norma espanhola, 2008, né? E o Model Code, 2010, antigamente era o CEB, né? Hoje é só a FIB, a Federação Internacional do Concreto, do Beton. Então, o Model Code, que foi publicada em 2013, traz um capítulo, vários capítulos, aliás, não só um, mas traz tanto para concreto com fibra de aço, como as fibras sintéticas, as recomendações de dimensionamento. Pode passar, por favor. Aqui uma das figuras que o Model Code traz, justamente fazendo essa distinção aí, né? Esse é o capítulo 5, que é um capítulo específico lá para o concreto reforçado com fibra. Então, nós vemos lá a distinção lá do concreto plano, do concreto sem fibra, sem reforço nenhum, o concreto de resistência normal com fibra,
o FRC lá, que está apontando a curva, né? E o concreto lá de alta resistência, sem fibra e com fibra também. Tá? Então, esse código, que é um código modelo, né? A partir desse código modelo se baseiam os vários códigos ao redor do mundo. A nossa norma, por exemplo, traz muita coisa dele, sempre trouxe, isso é histórico. Então, a partir daí se estabelecem as regras, né, de cada país, aí, as recomendações de norma para o dimensionamento. Pode passar, por favor. Americano também, nós temos aí uma série de recomendações, uma série de normas também, tanto para ensaios, né, da STM, quanto para dimensionamento também do ACI. Tá? Então, assim, internacionalmente estamos bem servidos aí de normas, de recomendações para o dimensionamento. Né? Pode passar, por favor. Aqui no Brasil, como é que estamos? Tem novidades. Né? A nossa primeira norma que tratava sobre fibras foi a última aqui que vocês estão vendo, a NBR 15.530, foi publicada em 2019. Fibras de aço para concreto, requisitos e métodos de ensaio. Essa norma ela tratava apenas da fibra em si. Né? Ela não fazia menção ao dimensionamento, aos ensaios do concreto com fibra. E aí, recentemente foram publicadas todas as demais acima dela aí. Todas as demais. Nesse ano, mais especificamente, entraram em vigor dia 18, semana passada. É uma coisa novíssima aí para vocês. A 16.935, que trata do projeto de estruturas de concreto reforçado com fibras. A próxima, 16.938, que é controle de qualidade. 16.939, a determinação da resistência à fissuração. A 16.940, que é a determinação das resistências à tração na flexão, né, que é o limite de proporcionalidade, né, trata do método de ensaio. Então, e ainda tem uma lá da fibra de vidro álcali resistente. Né? A fibra de vidro ela tem que ter um cuidado para adicionar o concreto, porque você pode ter interferência lá com os álcalis, né, contidos lá no concreto. Então, nós temos todas essas normas aí que dão embasamento aos profissionais para fazer o dimensionamento. Né? Nós dimensionávamos pisos, por exemplo, totalmente baseado em normas estrangeiras. Nós não tínhamos nada aqui no Brasil e agora nós temos aí uma série de normas que vai nos possibilitar dimensionar e utilizar o concreto com fibra de uma maneira mais segura, digamos assim. Ok? Bom, gente, pode passar, por favor. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Lógico que isso não encerra, né? O assunto é vastíssimo. Eu pesquiso concreto com fibra desde 2008, e assim tem muita coisa ainda para se estudar, muita coisa para se estabelecer ainda. O próprio concreto tem, quanto mais um material mais recente, né? Uma variação do concreto mais recente. Então, algumas recomendações bibliográficas aí que vocês podem consultar depois, ok? E mais uma vez agradeço a oportunidade, peço desculpas pelos imprevistos do início da nossa conversa, do nosso encontro, mas graças a Deus foi resolvido. Me coloco à disposição para esclarecer algum questionamento, tirar alguma dúvida, certo? Ok, professor Marco Simplício, muito obrigado aí pela sua apresentação. Realmente funcionou muito bem a partir de um determinado momento, né? E eu teria uma pergunta para fazer, né? Não sei se outros colegas também teriam, sobre essa sua explanação, que foi muito interessante e bem sequenciado, né? E eu vi que você falou sobre essa questão das fibras curtas e as fibras convencionais. E o que eu queria saber é o seguinte, em projetos de pisos industriais ou utilização em concreto armado, é comum a utilização dessas fibras misturadas, fibras curtas com as fibras convencionais, do mesmo material, estou dizendo, não as híbridas. É comum, por exemplo, aço, você usar fibra de aço curta, que atende a um determinado aspecto, e a fibra convencional maior. Não, Adelson. No caso do piso industrial, não. Às vezes se usa o mix de fibras diferentes, né, de tipos diferentes, aço e polipropileno, por exemplo. Mas as curtas e as longas não, porque isso interfere na trabalhabilidade. Né? A gente, para determinar o comprimento da fibra, a gente tem que saber o comprimento, o diâmetro máximo do agregado. Então, se você
vincula uma coisa a outra, ou a longa ou a curta vai ficar de fora desse dimensionamento, digamos assim. Ok. Então, se alguém tiver alguma pergunta, o professor Marcos Simplício, pode fazer utilizando o microfone. Aqui no chat, nós não detectamos nenhuma pergunta. Então, eu queria abrir rapidamente para alguém que tiver interesse de perguntar. E aí, caso não tenha, a gente vai dar uma continuidade naquele nosso inicial bate-papo aí logo do início do evento e iríamos estender algum bate-papo, alguma troca de ideias e algumas coisas que nós estamos pretendendo fazer ainda esse ano e de forma a tentar pegar esse handicap aí, umas opiniões dos colegas sobre esses eventos que nós estamos pretendendo fazer aí no decorrer de 2021. Então, quem tiver alguma pergunta, pode fazer no momento. Fiquem à vontade, pessoal. Estou à disposição. Ô, Marcos, Pois não, professor. eu não quero fazer pergunta, eu só quero elogiar a sua apresentação, muito boa. Okay. Eu acho que deu muita luz aí, inclusive com essa última notícia aí, de que já temos norma na casa, né? Isso. Então, isso é muito bom, né? Para não Exatamente. ficar só na dependência de fora. Isso. Então, quero lhe parabenizar pela sua explanação e pelo trabalho que você vem desenvolvendo lá na universidade. Ok, professor, obrigado. Muito bom, professor Josafá. A gente, nesse ano que passou, nós ficamos aí nessa... Assim, Adelson, sim. para mim apareceu aqui uma pergunta no chat, acho que o Leandro, se não me engano, aí perguntando com relação ao custo. Posso responder? Sim. Bom, então, Leandro, com relação ao custo, no caso de pisos industriais, por exemplo, se você observar, se você contabilizar só o preço do material, a fibra vai ficar mais ou menos o preço do aço. Agora, se você leva em conta a mão de obra, por exemplo, você vai ter que armar a placa, né, com as barras ou com a tela, você vai ter uma maior dificuldade no lançamento do concreto, aí o conjunto ganha, entendeu? Mas em termos de custo, é aço também, então não é tão superior ou inferior ao aço normal para concreto armado. Mas o global, né, o conjunto, é sim vantajoso. Eu vi essa pergunta aqui agora colocada, está na tela, que realmente foi agora que chegou também. Eu acho que chegou enquanto eu estava falando. E, assim, a gente pretende, vamos definir ainda na próxima reunião, mas, assim, eu vou ver os cursos que nós vamos ter disponibilizados pela ABS a nível EAD, para a gente poder tentar também implementar, né, ver se a gente consegue fazer algum, ver quais os que estão disponíveis e nessa modalidade EAD, porque a gente teve esse evento agora do ENES 2020, né? Foi todo EAD e funcionou muito bem. Então, os cursos também, eu já tive a oportunidade de fazer alguns também, desse tipo EAD, funciona perfeitamente. Então, por que não tentar, né? Nós tivemos experiência aqui em alguns cursos presenciais. Fizemos JTP com Aurélio, tivemos também com o Ceoto, foi o nosso último evento aí em março do ano passado, vai fazer um ano já. E foram cursos presenciais que tivemos de fibra de carbono também, com a professora da Universidade de São Carlos, né? Professora da Universidade de São Carlos. E foi muito participativo, veio gente de fora fazer, veio gente de Fortaleza, né? Teve gente da Bahia, teve um colega do Rio de Janeiro, Queiroz, que até está no nosso grupo aí do WhatsApp, um engenheiro sênior antigo, e veio participar do curso aqui conosco, foi muito interessante. Pois não, Marcos? Mais uma pergunta chegou aí na minha tela. Muito legal, vamos lá. As fibras disponíveis no Brasil, pô. Isso. São satisfatórias, sim. Elas são utilizadas já há bastante tempo, né? Eu, em 96, 97, já executava obras com essas fibras, então elas são sim, totalmente aceitáveis e aplicáveis, né? Tem uma boa qualidade, são satisfatórias, sim.
Eu achei muito interessante, Marco, esse negócio que você falou das fibras de alta resistência, que no Brasil não tem. E aí, alguém tem alguma pergunta, vai fazer, mas eu ia dizer que achei muito interessante você ter trazido para a pesquisa da Bélgica, né? Que não deve ter sido muito É, barato. Mas houve financiamento aí da universidade, como foi? é financiamento do meu bolso. Pô, já desconfiava disso, viu, Marco? Me deu um trabalho enorme. Eu só consegui porque tive auxílio lá de uma pessoa da Belga Mineira, né, fazendo um pouquinho de propaganda aqui deles lá, o Marcelo lá que me ajudou. E assim, se não fosse ele, eu provavelmente não teria conseguido. Mas eu recebi a doação, a fábrica lá da Bélgica me mandou a doação, e chegando no Brasil me cobraram lá um valor pelo transporte, pela alfândega lá. Então terminou que saiu do meu bolso. Mas é assim mesmo. Pesquisador no Brasil é assim mesmo. Vamos abrir a palavra aí para o professor Emerson, tem uma pergunta para fazer. Usa o microfone aí, Emerson. Vamos lá. Olá, boa noite. Primeiro, parabenizar o professor Marcos Simplício pela excelente explanação, né? Com certeza foram conhecimentos aí que ele passou, uma parte, né, do que ele adquiriu durante todo esse tempo, trabalhando, né, pesquisando com concreto com fibra. Bom, eu vou querer uma informação que eu não sei se você vai conseguir, porque, como você falou, né, está ainda no início das pesquisas e tudo. Uhum. Agora com o advento de norma, né, acredito que avance cada vez mais, né, a parte que tem de norma, bom, o mercado começa a querer absorver também, isso aí acelera as pesquisas, né, assim se espera, tá? Bom, vou levar um pouco para a minha linha de pesquisa, que eu trabalho muito com dinâmica. Queria saber se existe algum trabalho relacionado com a parte de dinâmica, principalmente em relação a amortecimento de estruturas nessa área, né? Porque há uma tendência muito grande de que as estruturas, né, tendam a ficar, vamos dizer assim, mais esbeltas por conta do aumento da resistência, e o uso de fibra, como você colocou aí em alguns momentos, aumentando essa resistência, né? Então, há uma tendência de redução muito das peças, né? E a redução dessa resistência, aliás, a redução dessas dimensões, né? Causam, né, vibrações, sejam em piso, sejam de uma forma global, né? Da própria estrutura, e aí se precisa fazer um estudo mais voltado para a dinâmica, e um dos pontos importantes para a parte da dinâmica é a determinação das taxas de amortecimento do material, né? A gente sabe que o concreto funciona ali entre 1,5% a 2,5%, pode até chegar a 3%, né? E aí eu queria ver se vocês têm algum conhecimento a respeito disso, já viu algum material, alguma coisa relacionada a isso. Sim, sim. Prazer revê-lo, Emerson, né? Faz muito tempo que não nos vimos. E sim, tenho conhecimento de várias pesquisas realizadas, né? A fibra ela não só melhora essa questão do amortecimento, como também atua quando você tem carga cíclica, né? Você tem, por exemplo, uma barra, uma viga de ponte, por exemplo. Ora a armadura comprimida, ora está tracionada, então isso também ajuda bastante, né, no processo de fissuração, questão da aderência, como eu mostrei. As peças submetidas a impacto também, por exemplo, impacto de projétil, elas apresentam também uma absorção daquele impacto maior. E com relação à dinâmica, sim, já existem algumas pesquisas, várias, aliás, que também apontam para essa direção aí de um melhor amortecimento. Depois eu vou te pedir essas referências aí, tá? Ok, pois não, passo sim. Parabéns mais uma vez. Obrigado. É isso aí, professor Marcos Simplício. Todo mundo interessado nesses Acho que assuntos teve do outra pergunta concreto. aí pelo chat, né, Adelson? Deixa eu ver aqui. Poderia indicar fornecedores de microfibras, preferencialmente de vidro e polipropileno? Olha, as microfibras, eu não tenho conhecimento aqui no Brasil, né? Tem as fibras normais, as de aço, por exemplo, a Belga Mineira, a Belga Descartes, né, hoje é Descartes, a Macaferri também produz, né? Acho que a Macaferri também produz as de polipropileno e de vidro, se eu não me engano, certo? Mas existem vários aí. Uma busca fácil aí na internet, você encontra de maneira rápida esses fornecedores. As principais são essas aí, a Macaferri e a Becarte. A Becarte foi a primeira a fabricar isso, né? A unidade dela lá em Campinas, na cidade vizinha lá, Campinas, foi a primeira lá a fabricar. E aí vieram na esteira várias outras fábricas também. Ok, professor Marcos Simplício.
não chegou nenhuma outra pergunta aqui no chat, dê uma olhada. E nós já estamos aí, mais ou menos, atingindo o horário previsto dessa nossa live, que seria desse horário de 7 às 8h30, 1h30 mais ou menos, para a gente discutir tudo, apresentação e bate-papo. E antes de poder encerrar, eu gostaria de comunicar aos associados que estão conosco que nós vamos ter, fruto dessa reunião que nós tivemos EAD no mês passado, que definiu essa live mensal, etc., outros assuntos, nós tivemos também proposições outras que fizeram pauta da reunião. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para informar a todos, né, que, fruto dessa reunião, desses assuntos que nós discutimos, foi proposto uma pós-graduação a nível de mestrado, que o CREA iria, junto com a ABS, tentar empreender a ABS, mútuo, etc., proposto pelo professor Carlos Henrique, e que foi muito bem recebida por todos, né? Mesmo sabendo da dificuldade de você conseguir fazer a questão da divulgação, seleção, etc., das pessoas, e seria realmente, o que eu achei interessante é que isso seria a nível de universidade pública, né, gratuita. Essa foi a proposição. Seria um curso voltado para o mercado de trabalho mesmo, de forma profissional para o mercado de trabalho. E o CREA participou da reunião conosco, né, se mostrou completamente acessível a essa ideia, né, então a gente vai trabalhar sobre isso. E, assim, em contrapartida, né, nós vamos fazer uma visita institucional ao CREA, que ficou agendada para a próxima quarta-feira, às 10 horas, lá na sede do CREA. Então, nós vamos estar com o presidente, né, o professor Jorge Silveira, e vamos tratar de alguns assuntos, né? Vamos fazer essa visita institucional para agradecer a ele e parabenizá-lo pela nova gestão que ele está encabeçando aí o CREA, e colocarmos essas questões que nós discutimos na reunião, que foram, além dessa questão do curso, essa participação da ABS junto com o CREA, como uma entidade associativa filiada, né? Então, isso existe uma certa documentação a ser apresentada, etc., mas que para a gente é muito interessante, porque nós teríamos acesso diretamente, o CREA sempre colaborou em todos os cursos e eventos que fizemos aqui em Aracaju, sempre houve a participação do CREA, ou cedendo auditório, ou coffee break, o projetor, sempre passagens dos palestrantes, né, se deslocando para Aracaju. Então, o CREA sempre colaborou muito conosco. Mas nós, como não temos essa ligação institucional, nós sempre fizemos a nível de parceria, né, ora com a Mútua, ora com o Clube de Engenharia. Então, nós vimos essa possibilidade. Inclusive no Enes que houve de 2020, nós tivemos lá pessoalmente com o presidente anterior, o Vendramini, e que se mostrou muito receptivo à ideia dos associados à ABS se filiarem também à Mútua. Ele achou muito interessante, abriu essa perspectiva. E a gente quer também dar continuidade aí nesse ano 2021 a esses processos, né, que as coisas se configurem. Além dos cursos EAD, nós vamos também tentar essa filiação junto ao CREA com a entidade associativa ABS. Vamos ver se a gente consegue, é um grande trabalho, né? E isso é o que eu tinha para colocar antes do encerramento. Agora, surgiram aqui, eu não sei, nós já estamos encerrando, eu posso depois, surgiram duas perguntas do professor Marcos Simplício, mas eu vou mandar para ele pelo chat, vou mandar para ele, e a gente aí, ele responde depois para... Aqui essa pergunta foi de Francisco José. Então, eu vou ler aqui, professor, porque eu acho que eu não tenho esse contato de Francisco José. Ele está dizendo o seguinte, você viu aí, né? Nós usamos fibra de vidro no concreto 45 MPa para controle da fissuração na obra do Aquário do Ceará. Quer dizer, utilizamos, né? Sim. Ou utilizávamos, não, utilizamos.
no Aquário do Ceará. Tivemos bons resultados. Nós utilizávamos um traço em massa 1 para 1,4, 1 para 1,41, 2,29 e 0,40 de cimento, areia brita, metacaulin, água, fibra de vidro aditivo FK 101 e FK 25. Eu não concluí assim a pergunta. Você entendeu bem o que ele quis dizer, Marcos? Sim, sim. Acho que ele talvez tenha... A intenção foi dizer que utilizou, né? Acho que só um caso aí, né? Que veio ilustrar. Veio ilustrar aí o nosso evento com a experiência, né, de um colega. Um comentário. Isso, foi apenas um comentário aí. Foi muito bem, não foi uma pergunta, tá certo. Isso, tá bem. Isso. Olha, e foi falha minha, porque não tinha nenhuma interrogação mesmo, não foi pergunta, não tinha interrogação. Foi apenas um comentário. E Simone Ribeiro Lopes queria fazer um registro. Vamos abrir aí para ela antes do encerramento. Vai aí, Simone. Okay. Que prazer que está você aqui conosco. Oi, Adelson. Oi, Marcos. Eu sou a Simone Lopes, sou professora da Universidade Federal do Acre. Gostaria de parabenizá-lo pela abordagem. Tu não vais lembrar de mim, mas também sou egressa da UFPB. Somos colegas. E aí, olha, muito pertinente a tua abordagem. A gente pode entrar em contato futuramente para algumas trocas. Sim. E dizer que estamos à disposição, viu, Adelson? A Universidade Federal do Acre, ela tem interesse nessas parcerias, nós precisamos, né, expandir o nosso network, então nós nos colocamos à disposição. Lembrem-se da gente. Eu, por acaso, nem foi o Marcos que me convidou, nós participamos de um mesmo grupo de WhatsApp da nossa turma, mas eu fiquei sabendo através da universidade, então é só fazer esse registro, tá? Parabéns, Marcos. Ok, que bom. Obrigado, Simone. Obrigado. Que bacana aí, Simone, sua intervenção. Eu nunca ia imaginar que tinha um participante do Acre conosco, né? Coisa boa, né? Não é? Que coisa, o professor Marcos Simplício está lá na Paraíba, eu estou aqui em Aracaju, Simone lá no Acre, que coisa bacana, o EAD proporciona isso, né? Isso. Então, que fique essa mensagem aí para que a gente possa se unir mesmo através desses eventos, né? Que esse network é muito legal, só faz engrandecer cada um pessoalmente, né? Com essas experiências de cada colega que vai passando, vai compartilhando conosco. Pessoal, eu gostaria de, sinceramente, agradecer aí muito ao professor Marcos Simplício por sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Não foi nada muito programado, foi muito em cima, mas a gente queria, o objetivo realmente ele entendeu, que era marcar essa data como uma data de evento mensal nosso, que a gente consiga sempre fazer, mesmo que não seja comigo à frente, com outro colega que esteja, que tem um Ademar, né, os colegas aqui de Aracaju. Então, a gente tem que dar continuidade a isso, que é muito bom, esse network, esse handicap que a gente vai adquirindo nesses bate-papos. E, além de agradecer ao professor Marcos Simplício pela excelente apresentação, agradecer também à Secretaria Executiva da ABES por todo o apoio que tem nos dado em todos os eventos que fazemos. Sempre se mostrou inteiramente disponível a Secretaria Executiva, através da sua representante Elaine, as nossas iniciativas aqui de Aracaju. Sempre fomos muito bem recebidos lá, tanto presencialmente como nos comunicando por e-mail, através das lives. E agradecer também a todos os colegas que se dispuseram a participar conosco, né? Essa foi a primeira e a gente espera que as coisas, que a gente venha dando continuidade a esse tipo de atividade em live e que sempre traga coisas boas para a gente e isso sirva para a união da nossa categoria profissional. Pessoal, que a gente cada vez esteja mais unidos em torno do objetivo comum, que é prestar bons serviços à sociedade. Agradeço a todos e muito boa noite, muito obrigado, até a próxima. Ok, um abraço a todos, foi um prazer estar com vocês aqui. Boa noite para todos. Tchau, pessoal. Professor. Tchau. Até a próxima, tchau.